Avisa o pessoal da rua pra não fazer barulho, porque eles são complicados. Ouviu? Peraí, deixa eu arrumar os Como é que é o cabelos. nome da cachorra? Da namorada da A cachorra? Bela tá ali, o Elvis tá lá. Ouviu, Elvis? Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo é muito, muito incrível e maravilhoso, porque estamos com a... Natália! Com a Nath. Eu vou deixar aqui o Instagram dela. Teve um vídeo que eu falei de uma história com creme. Traumática. Bela. Então. Isso acontece, a Bela participa do vídeo de vez em quando. Eu e a Nath, a gente trabalhou junta numa escola. Não vamos falar nomes. Bons tempos. Tempo de ouro. Né? E aí eu até falei de uma história que a gente teve com creme de bumbum. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima. E hoje a gente vai contar mais uma história maravilhosa, não é, Nath? A gente vai resumir que a Stephanie é a criadora de todos os meus traumas pedagógicos, mas tá tudo certo. Mas é aí que a gente aprende, não é mesmo? Mas antes fala um pouco do seu canal. Seu não é um que ainda não canal. Mas tem que ser canal. É que eu tenho vergonha do YouTube, entendeu? Ainda. Então eu tenho que ficar falando com a luz, com a câmera, então eu tenho Essa só... luz é ótima. Oi. É a Bela. Eu tenho só um Instagram literário e lá eu posto resenhas, tags literárias, indicações. Receitas, que tá muito legal essa questão da receita. Receitas, agora criei uma partezinha, mas eu não apareço, então é só no Instagram mesmo, com receitas de algumas histórias. Então tem cerveja amanteigada, vou fazer das Crônicas de Nárnia. O quê? Ah, não conta, que aí vai ser surpresa. Surpresa. Não conta. Então ela vai colocar o Instagram e segue lá. São vários tipos de livro, desde suspense, policial, até Harry Potter, muito Harry Potter. Sim. E E literaturas HQs fantásticas, também, que você fez. HQs também. Então segue lá, porque é É muito legal. O ruim é que dá vontade de comprar todos os livros, aí você vai ficar pobre. Porém. Nossa, eu tô muito baixa nessa cadeira. Vai ficar assim, pronto. Aqui. Rafael, põe uma música legal. Então vamos lá, vamos começar. Você começa a história? Começa você, eu complemento. Acho. Era uma vez. Peraí, a moto passou. Era uma vez. Nós tínhamos. Vamos falar do ambiente. Nós tínhamos quantos alunos? Os 24 aquele Os dia. eu 24. Maravilhoso. acho. 2 anos de idade. 2 anos. Ah, não, a Teen Fant Toddler. Tinha uns menorzinhos ainda De um que ano não e tinham pouquinho. Bem legal. Então assim, eles tinham no máximo 2 anos, eles eram bem pequenininhos. E aí eu decidi que a gente precisava fazer uma atividade com tinta. Adoro tinta, a Nath não gosta tanto. Não, meu problema não é a tinta. O meu problema é a atividade com 24 crianças menores de 1 ano, 2, mas... Deu certo. Não. Não. O que acontece? Na escola que a gente estudava, trabalhava, tinha lessons, né? Que são as unidades. As units. E aí, a gente tava usando qual, que eu já não lembro mais. É The Zoo. Ah, era zoológico, que é super legal ensinar pras crianças que Não, os uma bichos têm unidade que ficar super... lá. Não, a unidade era legal, dá pra trabalhar com vários animais. Menos a do circo. Que a do gente circo odiava a unidade eles do tiraram. circo. Graças a Deus. Tiraram, não existe mais. Então, aí temos a unidade do zoo. Então tem vários animais do zoo, né? Aí eu vi lá esse animal aqui, que inclusive temos no quadro. Tcharam! Aqui. Falei, Zebras. gente, vai ser maravilhoso. Pinterest! Vou procurar algo no Pinterest. Se eu achar, fala pro Rafael colocar aqui. E aí achei essa atividade, falei, nossa, vai ser ela, perfeita. E aí a gente tinha voltado da aula de música. Acho importante ressaltar que o Pinterest, ele propõe atividades para as professoras que têm 2 alunos de 9 anos. Porque, né, é meio difícil o que a gente vê lá no Pinterest. Assim, é um universo dá pra paralelo. fazer. Mas assim, eu acho que dá pra fazer quando a gente faz em pequenos grupos. Não com os 24. Mas o que acontece? Pelo que eu lembro, era fim de semestre, uma coisa assim, a gente precisava daquela atividade ser feita e não ia dar pra fazer pequenos grupos naquele dia e no outro dia continuar a atividade. Tinha que ser feito aquilo e acabar. Só que a gente teve aula de música. Aí eu lembro que foi eu ou você, a gente subiu. Fui eu, porque foi eu que fiz a besteira. Eu subi antes, coloquei a foto das crianças na mesa pra eles saberem onde eles tinham que sentar. E aí eu coloquei uma folha branca e várias tiras de fita crepe na folha. Pra eles pintarem, que aí eles vão A pintar. ideia era um free painting com black
E aí depois a gente tirava as fitinhas e ia ficar a lista da zebra preto e branco. Isso, olha a estampa, que legal, eles aprenderam sobre a estampa. Porém, o que aconteceu, Stephanie? Eu dei o pincel pra todo mundo e aí eu deixei as tintas em cima da mesa já aberta. Gente, isso que é legal da pedagogia. A gente vai aprendendo, por exemplo. Não deixa as tintas na mesa. Não dê pincel para criança que tem menos de 2 anos. O que elas fazem? Põe na boca. Come, tipo sorvetão. O que mais que elas fazem? Pintam a cara da teacher e dos amigos. Pintam. A mão, assim. Mas assim, aí a Nath olhou pra mim e falou assim... Primeiro a gente chegou na sala, falou... Que? Aí eu falei, cantando, né, as músicas de transition. Nos primeiros 3 minutos deu tudo bem. Estava engajado. Foi bonito. A gente colocou avental, alguns esperaram com o pincel na mão. E aí começaram a pintar. E aí eu falei, aí um perguntou, que eu não lembro quem foi o de Tucuyo, perguntou: pode usar a mão? Aí a Nath olhou assim. Aí eu, pode, vamos explorar! Vamos explorar! E aí eles começaram a usar as mãos. E aí a mão pegou na mesa. O braço, o corpo, o móvel, o que mais? O que mais? No chão, na cadeira. Aí um virou pro outro e falou: olha, eu sou o Mickey! Eu lembro quem falou isso. Então, imagina assim, 24 crianças pretas. Todas. E aí a sala toda suja. Foi o dia que foi ter visita também, não teve? A questão não é a sujeira, porque a gente sabe que quando a gente trabalha com criança, a gente tá aí pra isso. A questão é que a gente... Ovo patrocina. Ovo sujar faz bem. A questão é que a parte da limpeza da escola não gostava que a gente fazia sujeira. Então era... pá, crau atrás de crau. E preto é um tom que não sai facilmente. Não sai. E aí, eu lembro que avisaram que ia ter visita. Quando tem visita, que eu já falei no outro vídeo sobre procurar uma escola, quando você vai conhecer uma escola, você tem que perguntar até se eles fazem essas coisas. Porque quando fala visita, eu acho que não tem que mudar o dia. As escolas têm, na verdade, a ideia de que visita tem que estar tudo perfeito, não pode ter um brinquedinho fora do lugar. Só que quem tem filho em casa sabe que isso não existe, não é realidade. Exato. E aí falou visita, aí eu olhei pra Nath e falei... Aí ela... eu não vou limpar essas crianças! Começou a ficar muito nervosa. Não, aí eu falei... Eu era assistente da Stephanie na época. Aí a gente falou assim... vamos limpar as crianças, uma por uma. Só que quando você chama uma criança pra lavar a mão, as outras também querem lavar a mão. E aí elas começaram... é legal, porque a água fica black, aí tudo. E aí elas começaram a passar a mão no móvel de baixo. E aí elas queriam sentar pra esperar, então elas começaram a passar tinta no chão. Você começou a lavar esse desistiu. E do lado tinha as mochilas, então elas começaram a apoiar nas mochilas. Então tinha pia, criança, móvel, chão, mesa, cadeira... Teachers, tudo preto. Aí eu desisti de lavar as crianças porque era um serviço inútil. Porque você lavava e elas iam pra mesa. E aí se sujava de novo, porque a mesa tava suja. Aí a Nath falou: chama eles, eu vou limpar a mesa. Pega todo mundo, Stephanie, eu vou limpar a sala. Aí eu mandei 24 crianças pra Stephanie, porque eu sou uma boa amiga, né? Isso foi super legal também. E aí eu fui tentar limpar a sala, porque a visita tava subindo e a sala tava preta, mas tinha que... Ela com a bucha e o veja, sei lá o que você tava fazendo. Aí eu chamei as crianças e aí não tinha muito o que falar. E tinha que ser honesta com elas e tem um celular tocando. Ai, meu. Aí, o que eu tava falando? Que eu tava esfregando a mesa. Ah, ela tava lá esfregando a mesa, tipo Cinderela. E aí eu falei, bom, eu preciso ser honesta com as crianças e falar a verdade. Eu falei, gente, todo mundo quieto. Eu falei em português, porque aí eles entenderam a seriedade. A Miss Nath tá muito brava. Tá muito brava. Gente, é que falando assim, vocês não têm noção. Mas quem já teve criança de 2 anos ou menos... Imagina agora 24, todas pretinhas, assim, pretaças de tinta preta. E o ruim que a seca tá... seca. A tinta tava começando a secar. E aí pode ser um problema. E eles queriam pegar brinquedo e... teve... Porque a gente não tinha um ateliê. Então as aulas todas eram na sala. Acho que o mais importante de tudo era a primeira turma nossa naquela escola, com aquela metodologia. Então a gente ainda não tinha muito... Não sei o que tava acontecendo. Circo-tico ali dos grupos pequenos. De, por exemplo, uma ficar e a outra fazer outra coisa. Era um grupo muito grande pra duas só. Muito. Então, continuando. Aí, não tenta se ajudar. Porque você tava muito brava. Você tava brava. Na parede, gritando. Eu não acredito que você fez essa atividade.
Moral da gritando. história, a visita subiu, tá? Não, mas calma. Não, mas você já tava limpo, não tava? Não Tava, lembro. sim. Não, tinha algumas partes pretas, porque ficou A gente mas tomou demorou muito bronca, tempo. tava limpo? Não, mas demorou muito tempo pra aquela sala ficar limpa e teve a época do glitter. Depois a gente já fala do glitter. Com glitter, né? Então, aí já conta essa do glitter também, já termina do glitter. Então, aí eu comecei a lavar as mãos das crianças. Eu falei, gente, vamos lavar rápido que a amizade tá Mão, muito braço, brava. rosto. E aí eles começaram a falar entre si, a amizade tá brava, então vamos lavar. A amizade tá brava, então deu certo. Você viu como você é honesto com a criança, dá certo. E aí eles começaram a querer ajudar, só que as crianças que estavam limpas começaram a querer ajudar. Ah, é porque ela tava brava, olha a Aí eu vou te empatia, ajudar, amizade, eu maravilhoso. vou te ajudar. Eu, não me ajudem. Sobrevivemos. Deu tudo certo. Aquele dia nos rendeu umas broncas. Porque eu não entendo, as pessoas têm que entender que a gente tá aprendendo. Ó, eu fiz o vídeo da disciplina positiva falando sobre erros. Erros são oportunidades de aprendizado. Você aprendeu que não deixa mais a tinta ali. Aí, não feliz, eu fiz o quê? No último dia de aula. Último dia de aula. Último dia de aula. Último dia de aula. Último dia de aula, resolvi Último fazer dia uma de- atividade com glitter. Glitter. Glitter é um negócio que... Stephanie não aprendeu com a Sai. tinta. Não deixe a tinta aberta na mesa. O que ela fez com o glitter? Eu deixei um Deixou pote desse glitter. tamanho, era dourado. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Um potão dourado assim, ó. Aí, eu não posso, é difícil não falar o nome dele. Ele enfiou a mão. Passou. E aí depois, no contente, ele virou na atividade e fez o quê? Eu acho que ainda tem glitter naquela sala. Tem. E foi dia de aniversário também. Ah, é? Era o último dia de aula, teve Nossa. aniversário. Tinha que mandar todas as coisas pra casa. Sono, mamadeira. Fraldas. Você sente falta? Sinto. Eu também. Era tão corrido, mulher. A gente só se lascava, mas eu sinto falta. Mas a gente aprendeu tanto, eu acho que Foi foi muito bom. foi assim, vai ler uma história lá. Aí Meu, a gente só aprendeu vai. a ler histórias ali. Que mais? A gente aprendeu a dar mamadeira. Porque assim, eles tomavam mamadeira e aí não dá pra você dar uma de Não abordagem dá, aqui, aí pega você todo tem mundo que no pegar colo. um aqui com a perna, aí o outro você A pega perna com ela outra apareceu, levanta perna aqui. assim. Aí o outro deita no chãozinho no puff. Aí a gente colocou vários puff, vai dando as mamadeiras, tipo fábrica. É horrível você falar isso, mas isso são as realidades, gente. Sim, O que mais que a gente vivenciou? Se você é dono de escola, não coloque 24 nenéns na sala, tá bom? E o que a gente... Tinha um lugar assim que era um monte de espelhos, assim, era bem legal aquela sala. E aí nessas euforias do momento, a gente colocava uma música, provavelmente era Let It Go. Ou E aí... Celebrate good times. Não canta que senão o YouTube vai tirar o vídeo. E aí... Porque não é nossa a música. Nossa, Enfim, desculpa o YouTube. E aí... A gente colocava e ficava deixando eles correndo lá, brincando, se divertindo, movimento livre. Várias coisas legais, assim. Aí sempre tinha um que mordia também. Mordidas. A gente faz um vídeo sobre mordidas, foi bem legal. Cheio de lágrimas. Nossa, aqui, lembra da mordida aqui? O reloginho, nunca esqueça o reloginho assim no braço. Aí a gente não dorme também, viu? Vocês pais não dormem, a gente também não. A gente fica... E a gente sonha com vocês, pais, também. E com as crianças, e com tintas pretas e com glitter. tintas pretas. Nossa, já pensou se eu tivesse colocado glitter na zebra? Não, sei que toda vez que eu vejo uma zebra eu lembro da Stephanie. Acho que eu nunca vou superar esse trauma. tipo, colocar o glitter em cima da atividade da zebra. Não. Não. Mas ficaram lindas as atividades, gente. Ficaram, era o melhor portfólio da escola. Ego. Ai, lá em cima. Vamos falar depois da... Como é que é? Eu nem lembro mais o nome da Tarsila que a gente fez. Tarsila, Dos nossos projetos maravilhosos. E Dr. Sus também foi bom. Dr. Sus. Olha a Pelugui! Era o nosso mascote. Ai, peraí que... Ela tá sobreviveu. girando. Sim, eu nem lavei ela ainda desde então. Não põe no rosto, não. Não, mentira, eu lavei. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau. Tchau! Vai, Teletubbies, Como é dá hora tchau de no dar YouTube? tchau. Sei lá, eu só dou tchau. Deixa o seu é. like, se inscreve Isso. no canal, segue lá no Instagram, Compartilha. compartilha. Peraí, alguém chegou. E deixa também aqui nos comentários se você tem alguma outra história maravilhosa. Traumas igual a nossa. pedagógicos. Ai, qual foi esse nome do E vídeo? coloca a hashtag traumas pedagógicos pra gente Aqui, acompanhar. Eu não sei como é que faz isso. Hashtag. Tá bom? Beijo, tchau, gente.